Leio a Bíblia em Mateus capítulo 24, aqui a partir do versículo 23. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, porque nós estamos vivendo nesta hora onde homens dizem que é Cristo. Dizem que é Jesus, dizem que é Jesus Cristo. É um montão ali na África, um montão ali na Europa, um montão aqui na América, até na Oceania, Austrália, Rússia, todo lugar agora tem um montão, né? Mas já tinha sido avisado que isso iria acontecer. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, ou ali. Qual foi a orientação de Yehoshua, o Mashiach, de Jesus o Cristo? Ele disse, não creiais. Se disser que está na África, com Kaku, David Aô, se disser que está lá na Rússia com o Torop, na Austrália com Alan Miller, aqui no Brasil, Henri Christie, não creais. E por que você crê? Se a ordem de Yehoshua, o Mashiach, era para não crer, e por que você creu facilmente? O que te levou a crer facilmente nesses anticristos, antipalavra, antibíblia, anti-escritura, anti-evangelho, anti é contra o evangelho de Paulo? O que levou vocês a crer tão facilmente se Yehoshua, o Mashiach, disse, não creais? Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Ou seja, muitos desses falsos cristos, que se intitula Cristo na Terra, nem sinais eles fazem. E tem multidões. Torop tem 50 mil, o Kaku só tem 5 mil no pé dele, né, idolatrando ele. Torop na Rússia tem 50 mil, com barba, cabelo, a roupona, né? As vestes igual do tempo lá da Palestina, há 2000 anos atrás. E se começar a vir uma onda de falsos cristos, fazendo mesmo grandes sinais, porque não era para crer neles pela palavra que eles dizem, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo dessa geração. Não é nem para crer se eles vierem fazendo grandes sinais assim, ó, caminhando em águas, abrindo o céu. Os que estão aí, igual o Torop, na Rússia, o Kaku, na Costa do Marfim, o Henri Christie aqui no Brasil, nem grandes sinais tem, é só lábia. Ganhando o povo na lábia. E se vier uma onda desses falsos cristos surgirem, muitos aí de repente fazendo maravilhas, o que você fará? Porque vocês estão crendo em falsos cristos e eles nem milagres fazem, nem maravilhas fazem, nem prodígios fazem, só na lábia deles, no jogo de palavra, matando vocês com as palavras deles. Pois hão de surgir falsos cristos. Pode vir essa onda aqui ainda, né? Se espera essa onda aparecer, de falsos cristos, falsos profetas que apresentarão grandes sinais, maravilhas, né? Como diz Apocalipse 16, que os 3 espíritos de alma vão fazer maravilhas, né? E prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Quer uma recomendação do Senhor Jesus Cristo? Se, portanto, vos disserem,
Ei-lo ali no deserto, igual o Cacu vem dizendo que ele é a grande águia que leva o povo para o deserto. Não sei que deserto. Isso que é o deserto de Apocalipse 12, 14. Apocalipse 12, 14 está ali na frente, ali. Quando Moisés e Elias entram em cena, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, 144 mil, os que têm um testemunho de Jesus, né? A serpente vai se irar. Agora é só enganação. Só enganação. Se, portanto, vos disser ei-lo no deserto, não vás até lá. Qual deserto? Da Arábia, do Sudão, do Mali, do Saara, qualquer deserto. Você vê alguém se levantar no deserto e disser que o Cristo está ali, a ordem de Jesus, não vardes até lá. Aí se disser assim, ei-lo em lugares retirados, igual o Cacu vive em 70 quilômetros, bem retirado da capital de Abidjan, se retirou, né? Qual é a ordem? Não creiais, não é só Cacu não, é o Incris, é o Torope, todos os que dizem que são Jesuses, são Jesus Cristos, são os Cristos hoje. A ordem de Yehoshua, Mashiach, não vá até lá, não vá a eles. E não creais. Por quê? Cadê isso aqui, ó, na minha mão? Você já tem a palavra, gente. Você já tem a Bíblia. O tempo todo com a Bíblia, é para voltar para a Bíblia, não é para procurar homem nenhum, não. Líder nenhum, não. Profeta nenhum, não. William Branham disse, a Bíblia é um profeta. William Branham disse, o Espírito Santo é o profeta da hora. Não, mas eu quero um homem para me dirigir. Até uma mulher serve, uma profetisa. Tipo Uda, não? Quero uma como Uda. E o rei Josias, né, trouxe assim, diz o Senhor para o rei Josias, do que adianta você procurar uma Uda, procurar um Elias, e ele te arrancar fora da Bíblia? Como eu preguei ontem, né, a Bíblia vai ser aberta no dia do juízo final para julgar. O livro da vida vai ser aberto, mas tem um outro livro aí, chamado Livro Velho do Pecado. Cada pecador tem esse livro. Você deve se arrepender, converter, ser regenerado pela palavra de Deus, e o sangue de Jesus Cristo deve te atingir, te perdoar, para que esse livro não esteja lá no trono branco, mas que Deus tenha lançado esse livro no mar de esquecimento. Se não lançou, se não se converteu genuinamente, verdadeiramente, então seus pecados vão ser lidos um por um lá. Temos uma chance de conhecer o verdadeiro Yehoshua, o Mashiach. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus, o verbo, João capítulo 1, versículo 1. E o verbo, a palavra, era Deus. Há uma chance, uma única chance de voltarmos à palavra. A doutrina, a sã doutrina de Paulo, será que muitos irão voltar? Eu penso sempre em poucos, né? Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, é difícil, né? Sempre é difícil, a palavra de Deus é viva, é eficaz, né? Mas são poucos que permitem a palavra de Deus penetrar lá na divisão da alma e do espírito, né? Das juntas e medulas, e alterar, cambiar, mudar o comportamento, o caráter, o estilo de vida, mudar os costumes, os maus costumes, as más conversações, os maus hábitos, a vã maneira de viver. É difícil um homem querer, uma mulher querer largar a velha criatura, o velho eu, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo,
Tomar a cruz. Tomar a cruz. Eu estava lendo aqui, tanto de abutre, porque os falsos cristos estão no deserto ou estão nos lugares afastados, bem retirados, dizendo: eu sou Jesus, eu sou Cristo. Irmão Branham nunca falou isso. Irmão Branham nunca disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Cacu diz isso. O Cacu diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu queria ver o Cacu dizer que ele é a ressurreição. Porque o mesmo de João, mesmo Yehoshua Mashiach, de João 14, versículo 6, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o mesmo Yehoshua Mashiach de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Yehoshua, eu sou a ressurreição. Por que o Cacu, Henrique Cristo, Torop, né, não atreve a dizer que é a ressurreição? Eles não dão conta de ressuscitar nem eles mesmos. Quem é que não sabe do que está escrito aqui em João, capítulo 5, versículo 28, mesmo que é o caminho, a verdade e a vida, no caso aqui é Yehoshua Mashiach. Ele é a ressurreição, eu sou a ressurreição. Provou. Ele mesmo diz: ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de trazer ela de volta, derrubar esse templo. João capítulo 2. Em 3 dias eu levantarei. Ele provou isso. Ele não era só o caminho, a verdade e a vida. Ele era também a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim? Em quem é mesmo que você está crendo? Em Henrique Cristo, Torop, Alan Miller, Cacu Felipe, William Souto Santiago? Esses homens não é a ressurreição. Você tem que crer em quem é a ressurreição. Eu sou a ressurreição, João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, disse Yehoshua, o Mashiach, Jesus, o Cristo, ele disse, nunca morrerá. E aqui em João 5, 28, que eu queria ler, está na minha frente aqui: não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que estão repousando nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Yehoshua, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, todo mundo está dependendo de Jesus Nazareu, de Nazaré, Jesus Nazareno, para sair do túmulo, da sepultura, porque todo mundo vai para o túmulo, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Cacu diminui Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Mas o próprio Cacu, para ser julgado no último dia, quem vai ressuscitar o Cacu para julgar o Cacu é Jesus de Nazaré, Jesus Nazareu. Lê Atos 22, versículo 8. Ele disse a Saulo, Saul, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno de Nazaré. E veio a hora, João 5, 28, em que todos os que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição de vida, e os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Então você decide, você escolhe. Isso que você está a fazer, crendo em homens, acreditando que tal homem é o Cristo na África, na Rússia, no Brasil, na Austrália. Isso é uma maldade. Você vai ressuscitar para ser julgado e condenado. Larga desses homens, para de crer em homem, maldito homem que confia no homem. Jeremias 17, 5, todo homem é mentiroso. Paulo falou isso em Romanos. Creia somente em Deus.
Jeová, Yahvé, e no seu Filho Yehoshua, Mashiach, Jesus Cristo. Ainda dá tempo.